E vocês se lembram que paramos quando o irmão do Lee foi amassado pelo dedo matador de deuses, não é mesmo? Pois bem, depois do ataque o dedo começou a se desfazer, e os estudantes usaram toda a intenção assassina que eles tinham e ficaram esgotados. Lee manda todos recuarem e que não é para se preocuparem com ele. Observando o exército do leão, ele sabe que esse ataque fez eles ficarem com medo, e por isso eles não vão atacar. O Lee, de longe, observando essa cena, fica se tremendo, sente uma dor por perder um irmão, e por impulso avança querendo matar o Prota de qualquer jeito. Mas de repente alguém grita para todos pararem. No meio do ataque o Lee escuta e reconhece de quem é essa voz. Nesse deslize o Prota emendou um contra-ataque, mas o Lee desviou. O Prota tira sarro dele por ter ficado mais lento, isso se deve por causa do braço dele. Enquanto o Lee recua, o irmão dele tá pedindo para ele tá matando rápido o Protinha porque o Xiao Qingwan está chegando. Então os dois avançam juntos para tá acabando rápido, mas o Prota tá tentando segurar as pontas até o reforço chegar. E com os dois lutando junto tá ficando muito mais complicado. Mas o trio chegando cada vez mais perto. Bora galera, senão vai ser tarde demais. O Lee ele tá coringando, dizendo que ninguém vai estar conseguindo salvar o Prota. E já dá um bicudão, mandando o Lee pra cima. E os dois já estão lá, preparando o ataque pra tá finalizando de uma vez. E com o Prota no ar, os dois atacam juntos com uma habilidade de gelo. Mas quando o Lee olha pra baixo, ele começa a reunir a aura, né, o Ki, nas mãos e nos pés. E faz um escudo em volta dele no último segundo, conseguindo se defender com aquela habilidade. E deixando o Lee muito surpreso. Enquanto isso, em direção a eles, o Da Sheng tá puto, mandando não encostar no Protinha. Mas a professora, quando olha pra cima, se assusta na mesma hora, vendo Lee flutuando com o escudo e ainda mais está machucado. E o Lee diz que já está tarde demais. Então ele desfaz do escudo e ainda flutuando ele começa a ativar alguma habilidade, deixando o Lee ali assustadíssimo. Muito provavelmente o Protinha deve estar reunindo aquele Ki que tá em volta, que nem ele fez lá na luta daquele cara cabelo roxo lá. O Lee percebe que o Ki do Prota está aumentando cada vez mais. E com o último recurso ele pega uma pílula roxa, deixando o irmão dele assustadíssimo, mas parece ser bem ruim o gosto dessa pílula aí também. Rapaz, o Lee virou um babuíno giga, louco pra tá matando ali o Lee. E o braço começa a crescer rasgando a manga. Eita, não só a manga, né? Ficou só de cuequinha. A transformação deixa tanto os soldados quanto os estudantes assustados. O Da Sheng percebe que a situação tá ficando complicada porque o macaco tem o poder de um rei marcial. E a professora reconhece aquela pílula como a pílula da demonização. E ela lembra de quando era criança e a professora explicou que a pílula dá um poder de demônio temporariamente, mas os efeitos colaterais são graves, podendo explodir o corpo. E ela fica ali desejando que o Protinha aguente só mais um pouquinho. Mas o babuíno tá lá ficando louco com aquele poder. E já pula na direção do Lee que tá absorvendo o Ki ainda. E diz pra estarem acabando com isso agora. E todo o Nicolas Cagezinho concorda, dizendo que vão acabar com isso. Então ele começa a manipular o Ki em volta dele. E o Lee começa a usar os elementos dos 4 quadrantes. Aquele general lá ele percebe uma mudança brusca no vento. E ele está indo em direção ao Protinha que está manipulando o elemento. A professora já sabe qual habilidade que está por vir. E o Lee lá no céu está no meio do buraco da nuvem. E a professora consegue ver a imagem do Gu Feiyang no céu atrás do Prota. E ela fica toda emocionadinha. Mas o Lee tá lá na pauleira. Ele começa a reunir todo o poder dele. E libera a habilidade da palma flutuante em direção do macacão. E somente com um movimento de mão, a palma das nuvens está em cima do babuíno. E todos que estão assistindo essa luta ficam impressionados com a palma no céu. Mas o babuíno tomou o golpe direto, hein? E começa a ser esmagado. E o irmão do Lee já tá aceitando que vai ser só ele e Deus mesmo. Mas ele já tomou, ele ali foi esmagado igual um mosquitinho. Até o Lee sai voando com essa habilidade. Mas o Jimeng lá de longe percebe que ele saiu voando. E sai correndo em direção pra tá pegando ele. O trio também aparece lá próximo, preocupado com ele. E eles se deparam com o Lee acabado no braço do Jimeng. Mas até nesse momento ele é atacante, né rapaziada? E ele só pede ele um abraço da professorinha pra ele tá ficando bem, deixando ela toda corada enquanto chama ele de nojento. O Da Sheng ri aliviado pelo Lee tá bem, e o Xiao começa a perceber a relação entre os dois ali mais de perto. Mas então o Da Sheng muda ali de expressão querendo saber o que vai fazer com eles. Mas então ele começa a ir em direção para ver o que aconteceu, e lá no buraco da palma está o Lee já destransformado, mas vivo. E rapaziada, tô espalhando aí desinformação, acho que não é o Lee, não, é outra pessoa. Mas o general, observando de longe, também percebe que o Lee escapou, mas não sabe como. Mas quando percebe, o trio já está na frente dele, pronto pra tá dando esculacho. E ele já tá ligado que tá fudido. E a tropa dos estudantes estão na frente do exército louco pra descer o pau de novo. E o Lee tá sendo lá ajudado pelo Jiahong. E o Da Sheng não sabe o que fazer e pergunta pro Lee o que fazer com ele, enquanto o general tá perguntando sobre a autoridade
verdade de quem que estão punindo ele. Enquanto tenta inventar uma desculpa, que ele usa ali um argumento de que ele é do alto escalão militar para poder estar se safando, mas o Lee pergunta a ele sobre a autoridade de quem e manda o Ji-Meng mostrar de quem é a autoridade, e ele já vai correndo em direção e mete um socão marcial na barriga dele e já começa ali o combo do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e não para, tá? E continua espancando ali o general. Rapaz, já tá com a cara desconfigurada já. Então o Lee ele pede pro Ji-Meng que tá parando. Pergunta se agora ele sabe, que responde que sim, gaguejando ali. Até o exército está com medo do Lee. Deve ser tipo aquele momento que a mãe do nosso amigo tá brigando ali com ele na nossa frente, que a gente fica sem reação. Então o Lee fica na frente ali do sol e pergunta como ele conseguiu se tornar um Lorde Marcial. Mas que pelo menos ele vai morrer sabendo o motivo, deixando o general confuso. E agora é o momento dele de brilhar e ele começa a usar aquela desculpa que ele tava pensando antes, que ele é do alto escalão e da lei também. Mas o Lee não quer saber de lei, não tá nem aí pros ensinamentos, mas o que vale é que o general fez ele quase perder a vida, então isso é uma sentença de morte. E o general já começa ali a implorar pra não tá matando ele, que ele vai jurar lealdade ao máximo, deixando até o Da Sheng pensativo, porque ele é muito forte e vai ajudar bastante. Mas o Lee diz que um Lorde Marcial nem sequer arranhou a superfície no caminho das artes marciais, deixando o trio ali reflexivo com tanta sabedoria, e manda matar ele, e sem hesitação o Ji-Meng só passa a paixeira. O Da Sheng comunica o exército dizendo que o general traiu o país e que deveria morrer, e chama pelos vice-comandantes, que se apresentam ali com receio. Então o Da Sheng informa sobre o general e que agora ele vai estar mudando a formação do exército. Então ele vai lá e diz a formação, e quem vai ficar responsável é o Huan Hong, e diz pra ele estar compensando os erros do passado, e joga aquele bagulhinho dourado lá pro cara que diz que vai proteger a pátria. E todo o exército do Leão Dourado gritam juntos que vão compensar o erro do passado. E lá na residência do senhor da cidade ele está ansioso para saber se o general recuperou o dinheiro dele, mas quem responde é o filho, dizendo que tem certeza que sim. Mas o pai dá uma sapatada nele, dizendo que estava perguntando pro cavaleiro, e agora sim o cavaleiro responde que isso não deveria ser um problema, mas que seria impossível o general devolver tudo. O senhor da cidade já desconfiava disso, mas é melhor do que perder tudo. Então alguém entra de repente dizendo que o exército voltou, e o cara já pergunta se os pirralhos estavam com ele. O cara começa a explicar, mas antes de terminar o pai e o filho saem correndo para ver eles, achando que o Kang ainda tá vivo. Meu amigo, eu não esperava por essa, tá? Eles nem viram essa chegando. E depois de passar eles, o Lee diz que vai deixar os assuntos administrativos com o cavaleiro, que ele ficaria assustado com o desenrolar dessa história. E antes de ir embora, ele diz pro cavaleiro para não estar decepcionando ele. Agora, o exército volta para a estrada e em uma das carruagens alguém pergunta o que acha. E na sala de reunião, o filho do Da Sheng tá achando tudo um absurdo e pergunta se ele ainda é humano, e que ele só tinha visto uma intenção assassina daquela cor em assassinos em série, e chama eles como deuses da morte. E o Da Sheng começa a contar-lhe uma história de uma lenda antiga, que quando o campo de batalha fica sangrento, o deus da morte desce envolto de um ki preto azulado. O pai do gordinho não acredita nessa lenda. O Da Sheng acharia fascinante se fosse verdade, mas ele revela que o ki preto azulado tem outro nome também, que se chama Ramayana, e se refere ao poder de matar tudo. Foda demais esse nome, hein? Os dois comandantes nunca tinham ouvido falar sobre isso. O pai do gordinho desconfia do Lee saber essa técnica e ainda mais passar para 2.000 estudantes. O Xiao diz que deve ter alguém poderoso apoiando o Lee. E o Da Sheng concorda dizendo que deve ser alguém muito importante. E o Xiao afirma também dizendo que a pessoa deve ser muito mais forte do que até ele. E pergunta lá pra professora se ela tem alguma pista. E comenta também da técnica que o Lee usou, que é do Lord Gufei Yang, a palma das nuvens. E que tem rumores que ele teve 5 discípulos no total. O mais velho é o Hua Qianshu, o segundo é o Mo Xianxun, tem também o Zhu Hunyun, o quarto é o Haolin Saoguan e tem também o Yang Di, que eles estão mais familiarizados. O Da Sheng comenta que todos eles têm uma grande influência, e o filho ele tem certeza que o Lord Yang Di não deve ser porque ele jurou nunca mais entrar em Tianshui. Então os três eles começam a analisar o mapa tentando descobrir qual deles faz mais sentido. O Da Sheng ele acredita ser um soberano marcial Huan Qianshu, mas o Xiao ele fica muito na dúvida e pergunta pra professora quem ela acha que deve ser, mas por algum motivo ela fica corada, hein? O Da Sheng também pergunta pra ela quem que ela acha que é mais provável, mas ela pergunta por que tem que ser um desses 5, deixando todo mundo confuso, porque ninguém além dos 5 saberia a palma da nuvem. Mas toda boba ela diz que tem certeza que o Lee não aprendeu com nenhum deles, deixando o Xiao ali assustado por um momento. E a professora revela que acredita ser o próprio Gufei Yang que ensinou ele.
Casa caiu, Prodinha, casa caiu, pode correr. Os 4 se assustam com essa possibilidade, mas o Daisheng diz que ele morreu há 15 anos. E a professora diz que ninguém pode matar ele, que ele só deve ter sofrido uns ferimentos e acabou indo pra Tianshui e se tornou o professor do Li por acaso. Ele acredita muito que deve ser isso. Vocês querem fonte? A fonte são as vozes da cabeça dela mesmo. E os 3 ficam ali pensando na possibilidade, mas nenhum pouco confiante. O Xiao então tenta esclarecer com a professora que o Gu Feiyang não só está vivo como está escondido em Tianshui, e ela concorda. Então o Daisheng ele pensa que pode ser verdade por conta do Senhor Marcial ser um merda pra ele. E o Xiao diz que se considerar a hipótese como verdadeira, se algum inimigo poderoso descobrir isso, eles vão estar ferrados no fogo cruzado. Então o Daisheng finaliza o assunto dizendo que ninguém mais vai falar sobre isso. E a professora pistola diz que se alguém abrir a boca, ela vai destruir a pessoa pessoalmente. O Daisheng diz então pra professora pra ela ficar bem de boa, que ninguém vai estar vazando a informação. E o Xiao agora entende o motivo dele saber sobre a técnicas medicinais e que a professora pode ficar tranquila que geral ali é aliado. Mas alguém entra na sala para poder estar informando que estão chegando na próxima cidade e se eles devem parar ou contornar ela. O Daisheng pensa que a cidade de Goodwater é do primeiro príncipe e seria desrespeitoso entrar lá. Então diz para estar desviando da cidade, mas o Jimeng aparece pedindo para esperar um pouco e ele pede ali pro Daisheng liberar a tropa para descansar na cidade e pedir por alguns suprimentos. Confuso, o Daisheng pergunta se acabou o suprimento deles. Hesitando ali, pede pra ele estar esperando por um momento, deixando ali o Daisheng bem confuso. E o Jimeng faz uma pose que o Lee ensinou pra ele estar pedindo, e ele diz que estão pedindo dinheiro emprestado e que vão estar devolvendo algum dia. E a rapaziada lá sabe na hora que isso foi ideia do Prota. O filho lá começa a dar bronca nele, mas o Daisheng pede pra ele estar esperando e diz que é um bom jeito de atacar o príncipe e arranjar recursos pra eles. E que ele só tem tempo de um incenso pra tá fazendo isso. E contente, o Jimeng responde que vai terminar antes disso. E os 2 comandantes ali ficam meio cabisbaixo pelo Daisheng que tá tratando o Lee com favoritismo e que antigamente ninguém infringiria a lei dessa forma. E lá na cidade de Goodwater está rolando uma festa pelo casamento do senhor da cidade com a sua 27ª concubina. Então está rolando o presente a roda lá. E o senhor da cidade percebe um cara correndo, que vai avisar ele que tem um exército chegando, e o senhor da cidade acha que é pra tá parabenizando ele. Coitadinho. E o Jimeng já entra anunciando a chegada deles e que vão estar pegando alguns suprimentos. E eles começam a correr pra todo lado, catando tudo que vê pela frente. Rapaz, estão fazendo na caruda mesmo, foda-se. E o senhor da cidade lá fica todo perdido, sem saber o que está acontecendo. Mas então ele fica puto e manda os soldados pegar essas pessoas. Mas antes de fazer qualquer coisa, o Jimeng já lança ali um corte, passando pelo senhor da cidade e cortando a mansão atrás dele. E todo merece, o Jimeng diz que esse golpe foi para o príncipe mais velho, deixando o senhor da cidade se mijando. E agora o Jimeng está se apresentando na carruagem de novo, e dizendo que já finalizaram tudo. Curioso, o Daisheng pergunta quanto de moeda eles conseguiram. E por não ser uma cidade muito próspera, devem ter conseguido pelo menos 1 milhão. 1 milhão ali pro filho parece ser muita coisa. O Jimeng responde que não foi muito, que não chegou nem 1/10 da cidade de Sunshore, deixando ali o Daisheng puto ao descobrir que roubaram o Sunshore também. E ele continua dizendo que não contou ainda, mas deve ter chegado pelo menos uns 30 milhões, sem contar os tesouros, que deve ter sido ali uns 100 ou 200 milhões, deixando os caras de boca aberta com a quantidade de grana que eles conseguiram. Os 3 ficam indignados com os números, e o mais impressionante é que foi apenas 1/10 da cidade de Sunshore. Então o Jimeng finaliza e diz que vai estar reportando agora pro Lee, deixando a rapaziada desolada lá no cantinho. A professora e o comandante Xiao também ficam sem palavras. O filho, indignado, está dizendo que o Lee pode se tornar o mais rico do país na sua primeira guerra, e ele, comandante há 30 anos, nunca viu tanto dinheiro. Então o Daisheng corre para o mapa para estar vendo a rota deles, e ele tá lá vendo quantas cidades do primeiro príncipe eles vão estar passando, e ele conta só até 5 cidades, mas para ele isso não é suficiente. Então todo animado ele vai mudar a rota para estar passando em mais 2 cidades, mesmo que aumente 2 dias, isso não vai mudar porra nenhuma. E realmente eles não tiveram escrúpulo nenhum, passaram em 7 cidades rapando tudo. O Lee é um bom professor mesmo, né? Mas as cartinhas estão voando lá para o palácio e o príncipe está puto com as notícias. Revoltado, ele declara estar contra o Daisheng e o Xiao. E o príncipe perdeu o exército central, o exército do Leão Dourado e as fontes de renda. Perdeu tudo, ó. E claramente ele está fudido e colocando toda a culpa no Prota. O Gao Feng tenta acalmar ele, dizendo que ele tem um grande trunfo. Ainda muito puto, ele diz que é o único trunfo que ele tem. E manda eles esperarem o que é deles, que vai acabar com
todos. Bom, mais 8 dias se passam e no momento o exército está na cidade de Eternal Peace e quem está recebendo eles é o Tuan Zinjin e ele pede para estar seguindo ele. Então aponta o caminho na intenção de passar toda a autoridade para eles e assim ficar de boa sobre as responsabilidades. E ele começa a explicar que os cidadãos já meteram o pé, deixando apenas uma cidade fantasma. E a rapaziada está reunida com Da Sheng dizendo que ali deve ser capaz de acomodar até 500 mil homens. Mas o Lee chega atrasado para a reunião e se desculpa. E a professora preocupada vai ver se o Lee já está bem. E o Lee diz que já está quase curado. E toda carinhosa ela diz pro Lee não se esforçar porque o corpo dele é mais importante que a posição, fazendo o Lee ficar em choque com a reação dela. E ela tá ali pensando que precisa proteger e cuidar do discípulo daquele senhor. E o Lee tá ali suspeitando que a verdadeira identidade dele vazou, mas acho improvável porque é impossível de acreditar mesmo se ele falasse, e até os outros ali estão suspeitos pro Lee também. E ele vai lá, pega a cadeirinha dele e põe ali do lado do Da Sheng, ficando longe da professorinha. E o mestre da cidade está achando isso tudo muito estranho por ter um general tão jovem, mas ele começa a explicar a situação dizendo que a cidade de Xining está cercada e se ela cair como as outras cidades pequenas perto dali, o exército vai ir pro Eternal Peace. E que eles não sabem a situação da cidade de Xining porque eles não conseguiram atravessar as 3 cidades já tomadas e não sabem nem o tamanho do exército inimigo, mas supõem ter uns 800 mil homens. O Da Sheng acha isso tudo muito suspeito, porque eles ainda não se moveram e não fizeram nada. E pode ser que eles estejam esperando eles. O filho também acha isso tudo muito estranho e acredita que o certo seria tomar alguma atitude e não ficar parado se soubesse que estariam indo. Então o Da Sheng pergunta o que o Lee acha, que diz estar curioso porque eles poderiam acabar com o exército se ficassem parados também. Os líderes ficam meio confusos sem entender. E o Da Sheng diz que o Lee não entendeu, que nesse caso eles não conseguiriam se defender, eles só ficariam parados se tivesse uma puta vantagem. Mas o Lee diz que o Da Sheng está considerando se os soldados fossem pessoas normais, mas se forem todos guerreiros marciais. Os comandantes ficam desacreditados por eles terem 800 mil guerreiros marciais, sendo que os 2.000 estudantes já é um número cabuloso. O Xiao pergunta que é para eles estarem considerando os soldados de elite, que o Lee concorda. Por exemplo, o Xiao, ele é rei marcial e dá cauda ali de 100 mil soldados, então se eles tiverem um grande mestre marcial, eles podem ir contra um exército de 1 milhão, deixando todos assustados com essa possibilidade. Mas isso é só uma possibilidade, se fosse verdade a cidade já teria caído, mas o Lee está pensando só em uma coisa. Você tem um PC Gamer com uma 3090? Mas na verdade que o objetivo deles não é tomar terras ou cidades. E o Da Sheng concorda e diz que devem verificar as ações do inimigo primeiro. E manda o oficial escoteiro reunir uma rapaziada para estar investigando e se encontrar algo é para estar reportando na hora. E pede pro senhor da cidade gerenciar os mantimentos e liberar o resto do pessoal. E o Lee e a professorinha estão chegando lá na casa onde vão ficar muito provavelmente. E a professora tá ali estranhando o Lee, se tremendo toda. Até que ele se vira sem jeito e diz que já estão na entrada e a partir dali ele pode se cuidar sozinho. Mas a professora parece envergonhada e ela diz que não tem onde ficar e pergunta se pode estar ficando com ele, já que é um lugar que parece ser grande, né? Deixando ali o Lee todo confuso. Nossa, entrou em pânico agora, já deve estar esperando um golpe poderosíssimo vindo por aí e já sabe que isso não vai dar bom não, hein? O bunda mole tenta dar uma desculpa todo nervoso, mas a salvadora aparece chamando a professora pra estar ficando ali e dormir com ela, deixando o Lee putaço e diz que vai dormir com ela também, já que a cama é grande, fazendo ela ficar toda vergonhadinha e sai correndo tentando fugir da situação, mas a professora percebe que o Lee não quer ela ali. Bom, mas agora a merda já tá feita, né, e diz que ela pode estar ficando ali, mas que é um lugar pobrinho. A professora vai entrando na casa e chama o Lee pra se juntar com ela, porque ela quer perguntar algumas coisas. Eita, porra, é agora, Protinha, se prepara. O Lee já sai na frente dela ali no quarto dizendo pra se sentar e não se importar com o espaço pequeno. E quando ela põe o pé no quarto, ela já fecha ali a porta na mesma hora, pronta para o abate, deixando o Lee nervosão. Não o suficiente, ela já tranca a porta também. E o Prota tá ali suando frio, tentando entender por que ela trancou a porta. E depois disso ela já manda ali uns negócios com o dedo, que é um selo de cancelamento de ruído. Eu não digo nada. Enquanto o selo está sendo ativado, o Lee está pensando em 3.000 coisas diferentes, dando pane na cabecinha dele. Ela vai lá dar uma arrumadinha nos óculos pra tá começando. E o Lee tá ali se preparando também pra professorinha atacar ele. E que ele não vai se opor a ela. E ela já sem o casaco acha estranho o Lee estar olhando pra ela dessa forma. Mas o Lee explica que a gente vai estar ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa o like.